A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão, porque muitos pensam que alguém não colherá o que plantou. Mas Deus pediu para trazer essa palavra, que alguém aí terá uma colheita terrível. Terrível, irmão. É uma colheita terrível. Não plantou algo na sua vida e trouxe muitas dores para você? Destruiu você? Quase não acabou com a sua vida? Porque Deus não permitiu? Irmãos, geralmente, quando essas pessoas, que investem pesado contra a nossa vida, geralmente, a maioria, 90% das vezes, são pessoas com desvio de personalidade, narcisista ou a mais, a psicopatia. E como você pega um psicopata, então, irmão, independente, tá, irmão, se seja homem, se seja mulher. Quando é mulher, é mais terrível ainda. Não sei qual dos dois é coisa, mas tem mulheres aí, não adianta falar só de homem não, porque tem mulher terríveis, entendeu? Então, irmão, tem gente que fez algo contra a sua vida, plantou algo anos na sua vida e deixou você em uma situação devastadora. Não só isso, mas essas pessoas, irmãos, elas seguem a vida delas, faz as coisas bem feitas, depois, o que essas pessoas fazem? Geralmente, irmãos, essas pessoas aí têm de personalidade. Por quê? Elas nunca reconhecem que o erro foi dela. E quando ela fala algo, sempre está culpando a outra pessoa. Ah, mas a outra pessoa fez isso, por isso que eu fiz isso. Nada justifica, irmão. Nada justifica fazer algo terrível contra a pessoa. Mesmo se alguém tenha falado algo com você, não justifica. Ah, porque aquela pessoa agiu dessa forma, por isso que eu destruí a vida dela. Ah, tudo bem que eu fiz. Eles falam assim, irmão, porque não há arrependimento. Cuidado para você não colocar pessoas na sua vida que já arrasou com a vida de alguém. Não tem arrependimento, sempre está culpando a outra pessoa, com ódio da outra pessoa. Cuidado. Fez com a outra pessoa, vai fazer com você também. Não há arrependimento. Sabe por que essas pessoas não são libertas, irmãos? Porque não tem arrependimento. Não existe arrependimento. Jesus pode libertar? Pode. Mas tudo começa aqui dentro, irmão. Quando você vê alguém culpando muito outra pessoa, só outra pessoa. Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Observa as atitudes dela. Observa o que ela fala. Destruiu a vida do outro, vai destruir a sua também. Sempre está culpando a outra. Se fazendo o quê? De vítima para os outros. Chorando para um, se dando uma de coitada para um, coitada para outro. Testemunha é uma coisa. Tem gente, irmão, que é vítima de certas coisas. Mas as pessoas aí que têm um desvio de personalidade, geralmente, elas sabem o que fazem com os outros. Sabe a dor que traz para a vida do outro. Pode ser bom, ela pode pegar a pessoa melhor do mundo. Ela vai destruir a vida da outra pessoa. É uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não tem arrependimento, sente uma certa culpa, sente um certo remorso, mas daqui a pouco ela faz a mesma coisa. E quando alguém confronta ela, sabe o que ela faz? Faz as mesmas coisas escondidas. Mas a mudança não tem, irmão. Não tem mudança para essas pessoas. Eu não vou dizer que Jesus não tem poder de mudar alguém, tá? Tem. Jesus tem poder.
Mas essas pessoas não querem mudança, porque elas não reconhecem. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil ficar choramingando para um e para outro, dizendo que a culpa é do outro, tá? Então, vai ter uma colheita terrível para alguém que fez algo contra você e tá até hoje falando assim, mas a culpada foi ela, foi ele. Ela mereceu. E trazendo muita gente, essas pessoas trazem muita gente, irmão, para ela, sabe? E coloca a outra como demônio. Na realidade, o demônio é ela. E coloca você como se você fosse a pessoa endemoniada. Você fosse errada. E tem pessoas que acreditam nessa pessoa endemoniada. É um demônio. Irmão, essas pessoas são um demônio encarnado aqui na Terra. Cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado. Para destruir sua vida, pouco custa. Ou já passou para a sua vida e já te destruiu. Essas pessoas são assim. Destrói a vida do outro, se finge de coitado, são religiosos também. Tá? São muito religiosos. Mas não são vítima não, de nada não. São pessoas que causam caos na vida dos outros. Destrói mesmo, tá? Vai, independente que seja psicopata, narcisista, a colheita vai chegar e a colheita dessa pessoa vai ser terrível. Porque Deus sabe colocar um psicopata narcisista para chorar. Ele sabe. Não adianta querer fazer de vítima. Pode fazer de vítima para a sociedade. Pode ficar aí no zap ligando para um para outro, culpando a outra parte. Deus está vendo. Se fazendo de vítima. A sua colheita será muito grande. Será terrível. Perante Deus, irmãos. Perante Deus, ninguém consegue convencer Deus não. E Deus não vai contra a natureza dele. De justiça não, da lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá, vai colher. Pode se fazer de vítima, pode a mãe, o pai passar a mão na cabeça, a família tá do lado, paga. E paga muito caro. Pode estar cercada de pessoas e quem ajudou essa pessoa a fazer o mal também vai pagar. Paga. Irmão, a mensagem hoje, Deus pediu para trazer essa mensagem aqui. Fica aqui em 2 Samuel, capítulo 11, verso 14, que diz assim: Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe ele ser morto. Que covardia, né, irmão? Irmão, diferentemente, Davi não era uma pessoa, né, com traço narcisista ou psicopata. Mas ele deixou, irmão. Tem gente que deixa. Eu vou te provar que ele não era, tá? Mas ele deixou o desejo desenfreado dele. Ele deu brecha para que Satanás entrasse. No desespero, ele, por causa da paixão dele, ele deixou Satanás dominar a mente dele. Até pessoas muito boas, irmão. Pessoa que tem um coração de, assim, segundo o coração de Deus, uma pessoa, né, transformada. Sabia que eu e você podemos fazer uma maldade terrível contra alguém? Se você, muitas das vezes, abrimos brecha para Satanás, somos capazes de fazer, irmão, algo até que duvidamos daquilo. Temos que ter muito cuidado, irmão, aquilo que plantamos na vida do outro. Seja servo de Deus, seja segundo o coração de Deus, seja uma pessoa muito boa. Plantou, colheu. Não adianta, irmão. Tem gente que quando a colheita chega do seu plantio, corre para a igreja, corre para a sua religião, começa a chorar, a gritar. Não é porque tem gente que
que se arrepende realmente e deixa. Irmãos, Deus perdoa? Deus perdoa. Mas a consequência, se prepara. Que vai colher. E vai colher muitos anos. E tem pessoas, irmãos, que vão colher o resto da vida. Tem gente que plantou a maldade na sua vida, que a plantação foi tão intensa na sua vida, que Deus viu o nível de maldade. Essa pessoa nunca mais vai se levantar. Nunca mais vai conseguir se reerguer. Tem alguém que vai ficar doente e nunca vai se... Você sabia, irmão? Por causa da colheita dela. Deus me fez lembrar, irmão, eu vou para a palavra. Eu era de uma certa igreja e tinha uma senhorinha de idade, né? Duas senhorinhas que iam muito na igreja e fazia muita libertação, assim, fazia muita campanha de libertação. Elas já serviu o reino das trevas, já fizeram muita maldade para as pessoas. Só Deus sabe o que aquelas duas velhinhas, né, a pessoa de idade, ela é bem idosa mesmo. Uma delas sofria muito. Irmãos, ela ficava contando lá que a perna dela queimava, pegava fogo e saía fumaça. Ela sentia cheiro de carne queimada. Ela sentia dores terríveis. Irmão, pode ir para a igreja. E Deus nunca curou, irmão. Ah, mas é de idade. É uma pessoa assim que Deus vai ter muita... Tem sim, irmão. Deus tem misericórdia da nossa alma. Pode salvar? Pode. Mas a colheita, alguém tem que pagar. A semeadura. Irmão, ela veio a óbito. Mas nunca Deus curou. Tem pessoas aí que Deus nunca vai curar, irmão, por causa da sua plantação. Tem pessoas que perderam tudo, nunca mais vão conseguir de volta. Tem pessoas que nunca mais vão ser felizes na sua área sentimental, porque destruiu o outro. Pode até arrumar um relacionamento, mas Deus não vai abençoar não, pois já destruiu a vida dos outros. Nunca vão ter paz na vida, porque essas pessoas, irmão, não tem paz. Pode mostrar sorriso aí na internet, nas redes sociais, viagem, mas por dentro são pessoas vazias. Pessoas, irmão, que são atormentadas por Satanás de noite. Eu conheço pessoas aqui bem íntima minha que não tem paz, tá, irmão? Vê demônio, tem que dormir de luz acesa. O demônio perturba mesmo. Entra em depressão, porque essas pessoas entram em depressão, tá? Não pense em você que essas pessoas não entram em depressão, porque não é porque ela está arrependida do que te fez, não. Ela entra em depressão porque a maldade é muito grande que ela faz para os outros. Deus toca na alma dessa pessoa. Permite que Satanás atormente essa pessoa. Essas pessoas são atormentadas, irmão, por Satanás. É por isso que ela fica destruindo a vida dos outros. Porque gente, irmão, feliz não destrói a vida dos outros. Gente que é feliz, irmãos, tem paz. Não tem tempo para ficar focando na vida dos outros. Não tem tempo para ficar na casa de ninguém. Geralmente as pessoas fofoqueiras, intrigueiras, difamadoras, são pessoas infelizes. Pessoas mal resolvidas. Tem que destruir a vida do outro. São pessoas invejosas. Tem inveja da sua vida, tem inveja da sua parte. Você pode não ter nada, mas essas pessoas querem destruir a sua vida. Querem destruir a vida da sua família. Por inveja. Essas pessoas são muito ciumentas e invejosas. São invejosas. Pagam um preço muito alto. Já paga, tá nesse corpo, né? Então, meu irmão, Davi aqui, mesmo Deus se agradando do coração de Davi, ele pega, os irmãos sabem da história, ele pega a mulher de Urias está numa batalha, se agrada dela, sabe que é a mulher de Urias e ele segue por causa do desejo desenfreado dele.
Porque ele achava que ele era rei, ele podia fazer qualquer coisa. Ninguém pode fazer qualquer coisa, não, irmão. Perante Deus, não. Perante os homens, pode. Mas perante Deus, pode ser rei, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser o que for. Pode ter a maior patente. Não existe maior patente do que a de Jesus. Não existe. E Jesus é justiça. Todos pagam da mesma forma aquilo que se planta. E Davi ali achou que ia sair impune, irmão. Eu sou rei, tenho dinheiro, sou o homem mais rico. Negativo, irmão. Negativo. Há um Deus justo. E Deus, ele é muito justo, irmão. Não duvide da justiça de Deus. Há uma lei do retorno, sim, irmão. Existe, sim. Talvez você não esteja vendo, mas Deus fará você contemplar. Deus já está fazendo justiça há muito tempo na vida dessa pessoa. Simplesmente ela é orgulhosa. Está sofrendo, sim, as consequências. E Deus faz de lembrar a narcisista e psicopata o que ela fez. Ela sabe o que elas fazem. Essas pessoas não são inocentes, não, irmão. Não são doentes, né? Coisa não. Sabem muito bem o que faz na vida do outro. Mas para ela é preferível se passar de vítima. Ficar reclamando. Entendeu? Se fazendo de coitadinha. Para que todos tenham pena dela e fica contra outra pessoa. Vai pagar. E paga muito caro. Paga muito caro. Então, irmão, Davi comete um erro gravíssimo. Gravíssimo. Triste. O que Davi faz contra o seu soldado. Muitas das vezes ele pode ter olhado e falar, é só um soldado. É só Urias. Não pega nada pra mim. Tem pessoas que podem ser maior que você. Só é fulano. Ela é menor que eu. Menor? Não existe esse negócio não, irmão. Tem gente que é muito orgulhoso. Se acha, né? Se acha. O tal. Se acha tal. Acha que está acima de todos. Que o mundo gira em volta do seu umbigo. Mas não é assim não, irmão. Não é assim não. Tá? Pensa que a justiça não vai chegar lá. O juízo de Deus não chega. Não chega? É para colocar alguém para gemer, para chorar. Nunca mais se levantar. E se não houver arrependimento verdadeiro, irmão, vai pagar o resto da vida. Até os olhos fechar. Paga e paga feio. Tá? Então, irmão, Davi aqui, além de pegar a mulher de Urias, engravidar ela, Davi, primeira estratégia, manda chamar Urias da guerra, pede para Davi se deitar com a mulher. Urias não vai para casa. E ele ali querendo, né, fechar ali, né, por causa do pecado dele, encobrir o pecado dele. Mas Urias, irmão, não vai para casa. Quer voltar para a guerra. Ele mesmo escreveu uma carta para colocar Urias na linha de frente para ser morto. Para que ele assumisse o filho dele e ainda ficasse com a mulher de Urias. Irmãos, Deus vê todas as coisas. Talvez não tenha ninguém ao seu favor. Talvez algo que alguém fez ficou muito encoberto, igual Davi. Ficou debaixo do tapete. Não existe tapete, né, de sujeira não. Como Deus pega o tapete, mano, ele levanta lá em cima, para que todos vejam o pecado de alguém, a reputação de alguém. Quando Deus chega, irmão, é para arrancar máscara, ficar sem nenhuma. Essas pessoas são muito rápidas e usam máscaras, né? Como Deus chega, irmão, não existe máscara. Não coloca máscara, não. Fica assim, com a carinha de demônio, do jeito que a pessoa é. Não vai se fazer mais de vítima, não. Todos vão ver quem é essa pessoa. Todos verão. Amém? Mas Deus, irmão, viu, assistiu. Deus vê tudo.
Deus é a sua maior testemunha. E Ele vai chegar para envergonhar essa pessoa. Deus manda o profeta Natan e conta uma história ali, né? Uma parábola para Davi. E Davi fica revoltado. O justiceiro. Esse homem é digno de morte. Esse homem é você. Foi você que cometeu esse tal pecado. Foi você o sujo da história. Ficou com a cara... A máscara caiu, irmão. Sabe que foi a punição de Deus? Aí Davi se derramou em lágrimas. Tem pessoas assim, irmão, quando são confrontadas, quando a ficha cai, aí se derrama em lágrimas. Independente que Davi se arrependeu. Houve um arrependimento, tá, irmão? Houve um arrependimento. Não foi culpa, não. Houve um arrependimento de Davi. Mas sabe que Deus falou? Através de Natan, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Nunca mais. Você pode ser uma pessoa boa, mas se mexeu com o seu próximo, fez covardia com o seu próximo. Deus sabe o que alguém causou na sua história. Sabe que foi anos de sofrimento, de depressão, de vergonha. Tem gente que... difamação. Tem pessoas que, irmãos, tem coisa que pessoas passam na nossa vida, irmão, igual o trator, que você vai ter sequela pro resto da sua vida. Principalmente se for uma pessoa psicopata. Que traz uma dor terrível, irmão, para você. Que você, mesmo fazendo seu tratamento, você vai ter aí, sabe, prejuízos. Trazem prejuízo. Olha o prejuízo, irmão, que Davi trouxe para a família de Urias. O parente, ele tinha parente, irmão. Tu acha que a família de Urias não sentiu? Não soube que Davi fez? Eles não podiam, irmão, se levantar. Ele era o rei. Como é que vai se levantar contra o rei? Urias tinha família. Tinha esposa. Como Batseba ia se defender? Eu não quero. Como a Batseba também tinha família. Urias também tinha avô, tinha os parentes dele. E os parentes dele soube que Davi fez. Tem pessoas, como que você vai contra uma pessoa, irmão, que está maior que você? Mas Deus pode fazer justiça. Talvez você não possa fazer justiça contra essa pessoa. Mas Deus sabe. E realmente, irmão, começou a acontecer dentro da família de Davi coisas terríveis. Assim como Deus profetizou através de Natan, o profeta Natan. Deus pede para te dizer que essa pessoa vai pagar na vida dela e na vida quem está próxima dela. Principalmente as pessoas que ajudaram ela a destruir sua vida. Deus vai pegar um por um. Irmão, seria muito pouco. Talvez você fale assim, Deus tem uma promessa de matar essa pessoa. Ele vai matar, sim. Não doeria tanto em Davi se matasse Davi logo, não. Deus sabe a fragilidade dessa pessoa. Começa pelos filhos, né? Se for trazer dor para você, irmão, tiver filho junto com essa pessoa, Deus não vai tocar nos filhos. Vai tocar em outra pessoa, tá? Deixando bem claro aqui, porque a pessoa fica desesperada. Mas eu tenho um filho com essa pessoa e Deus não... Não, irmão. Deus sabe fazer justiça. E não vai trazer dor para você, tá? A justiça que Deus faz não traz dor nenhuma para você. Deus sabe tirar, arrancar o que mais dói nessa pessoa. É o dinheiro que essa pessoa pegada? Deus deixar essa pessoa falida. Deixa ela pobre. As portas são fechadas. Ela adora o ministério dela. Deus tira o ministério. Fecha as portas para ela de uma tal maneira. É a saúde dela. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de trair os outros. Deus sabe tocar. Porque Deus toca, irmão, nas partes íntimas de alguém. É a ferramenta que ela mais gosta de usar para trair os outros, Deus toca, tá? Que Deus, ele é justo.
Se não tiver um arrependimento sincero, Deus toca mais, aonde mais essa pessoa gosta. Fica doente, fica em uma cama. Porque Deus, Ele é Deus, irmãos. Deus sabe sua criatura. Deus sabe a vaidade dessa pessoa. Amém? Então, irmão, Davi pagou algo terrível. A colheita de Davi foi terrível, irmão. Começando pela filha dele, a única filha dele, Tamar. Satanás entrou na casa dele. Até Satanás, irmão, os demônios, trabalha para Deus. E como Deus, irmão, a única coisa que segura os demônios para não tocar, devastar a vida de alguém, sabe o que é? Os anjos que ficam ao redor. Na hora que Deus dá uma ordem, anjos, pode se retirar em volta da casa dessa pessoa, da família dessa pessoa. Ah, mas a família não tinha nada a ver, irmão. Não interessa. Quando Deus quer cobrar, Ele deixa tocar aonde Ele quiser. O filho de Faraó também não tinha nada a ver, não. Com as maldades de Faraó, não. E o final do filho de Faraó foi o quê? Então, irmão, Deus toca onde Ele quiser. Ele toca. E Deus vai tocar nessa pessoa. E a própria filha dele, irmão, voltando para o texto, foi abusada, violentada pelo próprio irmão. Davi não faz nada, fica neutro, porque ele sabe que é a justiça de Deus, deixa correr. E as coisas só foram piorando. Mais tarde, Absalão foi lá e matou Aminon, que tinha abusado, violado. Era uma vergonha muito grande, irmão, naquela época. A menina ainda virgem, ele violentou. Absalão ficou irado. Foi lá e matou Aminon, 2 anos depois. Depois, Absalão fugiu, voltou, pegou o reinado de Davi. Uma dor terrível para Davi. Expulsou Davi ali do trono. Foi uma conspiração muito grande que ele fez. O pai, velho, idoso, fugindo para o deserto, com medo do filho matar ele. Irmão, Davi passou, irmão, um estreito muito grande. Foi uma dor pro resto da vida de Davi. Ele poderia ter um reinado abençoado. Quando toca na família de alguém, irmão, ninguém nunca mais é a mesma pessoa. Tocaram na sua vida. Deus foi contigo. Deus só não deixou, irmão, você vir a óbito, ou alguém da sua família. Porque Deus é misericordioso. Porque a intenção dessa pessoa era te matar de depressão, ou te matar fisicamente mesmo, porque essas pessoas são covardes. São covardes. E depressão mata, tá? Leva você ao sul, entendeu, irmão? Tem pessoas que fazem a maldade terrível na vida de alguém. Destrói família. E não é assim, irmão. Davi teve sabe? Eu acredito que Davi foi feliz, sabe? Até ali. Depois que tocou, irmão, na filha dele, o desgosto. Imagina o desgosto. Tem gente aí que vai morrer de desgosto. Absalão foi atrás de Davi para acabar com Davi. Acabou sendo morto pelos soldados de Davi. Davi gritava, irmão, de tanta dor. Chorava. Pediu para não matar Absalão. Irmãos, como Deus tem uma sentença de justiça, ninguém obedece. Tem que fazer exatamente como Deus quer. Deus usa outra pessoa para punir a outra. Você sabia? Os próprios soldados de Davi, que Davi deu uma ordem para não matar. O filho dele matou. Desobedeceu. Porque Deus queria desse jeito. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Davi não era um narcisista? Não era. Mas simplesmente
deu uma abertura muito grande para a maldade. Como eu falei, temos que pensar muito bem, irmão. Aquilo que falamos do filho dos outros, aquilo que apontamos outros, porque você não conhece a história dessa pessoa. Não conhece. Não conhecemos alguém, irmão. Não podemos ficar julgando ninguém. Não podemos destruir a vida dos outros, rir dos outros. Tem gente que gosta de rir dos outros. É do jeito da pessoa, é rir dos outros. Cuidado. Temos que ter cuidado, irmão. É melhor a gente ficar no nosso cantinho. Entendeu? Ficar no nosso cantinho. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Os nossos filhos estão aí. Né? E pagamos na nossa própria família a maldade que fazemos contra os outros. Dependendo da maldade, irmão. Dependendo do plantio, a colheita. Às vezes você joga uma semente assim, as sementes, você vê que se multiplicam? Se multiplicam. Poxa, mas eu só plantei isso daqui. Joguei um carocinho de feijão, nasceram não sei quanto pé de feijão. Tem gente que acha que vai colher só aquela quantidadezinha que plantou na sua vida. Aquela quantidade não, aquela quantidade enorme. Prepara, porque as sementes elas se multiplicam e vão crescendo. Vão crescendo. Na hora de colher, irmão, é uma atrás da outra. Não adianta chorar, gemer, vai deixar a gente aí que tu vai ver, tá? Vai chorar lágrimas de sangue. Quando Deus chega, irmão, a justiça de Deus, toma aqui a sua justiça. Meu irmão, é pra você ficar com pena de alguém, tá? Aí eu não vou sentir pena, irmão, é pra você sentir pena, tá? A justiça de Deus, que Deus quando chega, é pra deixar alguém numa situação que você vai ficar sabendo. Tá aí orgulhoso, orgulhosa, e Deus tá fazendo justiça. Eu aguento. E Deus, ó, no lombo dessa pessoa. Que tá forte. Vai chegar uma hora que não vai aguentar, irmão. Tem uma hora que, mesmo que seja orgulhoso ou orgulhosa, cai. E cai feio. Não aguenta, irmão. Não aguenta a justiça, não. Tem gente fazendo pose aí, tá? Mostrando algo que... Mas a vida dela tá toda devastada. A alma dela tá toda devastada. É só o começo, irmão. Até Deus derrubar. E Deus toca, irmão. E Deus sabe tocar, amém? Tudo que se planta, se colhe. Pode passar o tempo que for. Você vai contemplar a justiça de Deus. E você que foi vítima, covardemente, Deus tem para você, irmão, compensação, tá? Por todo o sofrimento que você passou, tá, meu irmão, minha irmã? Deus tem restituição para você. Deus tem uma nova história para você, minha irmã, meu irmão. Deus sabe o que você passou. Deus, Ele vai curar o seu psicológico. Primeiro, Ele vai fazer uma transformação muito grande, tá? Vai te curar e vai trazer pessoas boas para perto de você, porque existem pessoas boas, tá bom? Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários, que eu estarei orando por sua vida, amém? Fica na paz, um ótimo dia para os meus irmãos. Não esqueça, tá, irmão? De deixar seu joinha. Você que não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva, tá, irmão? Em nome de Jesus, fica na paz. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Amém?